Olá, meu nome é Daniel Deniak, sou ortopedista, cirurgião de quadril do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Estou aqui no Centro de Inovação, no Makers Lab, para falar sobre o uso da tecnologia 3D, particularmente da impressão 3D, nos casos de cirurgia do quadril. Hoje então separamos 4 casos onde utilizamos especificamente esse tipo de tecnologia e nos ajudou muito no planejamento da cirurgia, reduzindo assim custo, tempo de cirurgia e aumentando a segurança do procedimento, permitindo um melhor desfecho para os pacientes. Então vamos aos 4 casos. Primeiro caso, uma paciente de sexo feminino de 36 anos, que tem uma deformidade conhecida como displasia do quadril, onde o acetábulo, que é essa cavidade, fica mal formado e a cabeça que deveria estar dentro desse acetábulo fica ascendida. Devido a essa deformidade, a paciente evolui com desgaste, artrose, que é o desgaste do quadril, que é um quadro muito doloroso, e o tratamento de escolha é por uma prótese de quadril. Numa radiografia bidimensional, fica muito difícil determinar qual é a profundidade e qual é o diâmetro no antero-posterior para a gente saber se realmente conseguirá encaixar uma prótese aqui dentro. Com essa impressão 3D, a gente consegue, com uma prótese de verdade, saber se a gente realmente vai conseguir encaixar ela lá dentro. Pudemos também, antes da cirurgia, com uma peça semelhante a essa, serrar a cabeça e ver se o tamanho do osso que conseguiríamos da cabeça serviria de enxerto para apoiar a prótese que colocaríamos. Isso nos ajudou muito e deixou a equipe toda bem mais tranquila antes do procedimento. O segundo caso que eu vou mostrar é um caso de uma fratura. Paciente do sexo masculino de 30 anos teve uma queda de altura e evoluiu com uma fratura do acetábulo. O acetábulo é essa região do quadril aonde encaixa a cabeça do fêmur. Então, nos programas tridimensionais no computador, nós fizemos um processo que chama segmentação, onde nós retiramos a cabeça do fêmur da imagem e pudemos então imprimir somente a parte de interesse na cirurgia. Um dos grandes desafios dessa cirurgia é conseguir encaixar a placa nessa superfície óssea totalmente irregular para segurar a fratura no lugar. E na hora da cirurgia você tem que ficar olhando isso e moldando a placa para que ela se adapte nessa superfície no momento da cirurgia. Você perde às vezes 40 minutos até 1 hora testando e fazendo esse processo. Com essa impressão 3D em tamanho real do paciente, nós pudemos, antes da cirurgia, pegar, este é um exemplo, não é uma placa de verdade, mas pudemos pegar a placa, moldar ela da forma que queríamos, escolher o tamanho do implante e depois mandar esse material para ser esterilizado e usar na cirurgia. Com isso, conseguimos ganhar vários minutos preciosos na cirurgia, aumentando a segurança do procedimento. O terceiro caso que eu vou mostrar hoje é uma paciente que teve múltiplas fraturas da bacia e da pelve e acabou evoluindo também com artrose, que é o desgaste do quadril, secundário a esse trauma. Porém, como ela teve muitas fraturas ao redor da bacia, o que a gente vê aqui, por exemplo, é um parafuso que estava passado. O que nós vemos aqui, por exemplo, são placas e parafusos para fixação da fratura. Devido a todas essas intervenções, este acetábulo dela ficou completamente deformado, tá? E como nós podemos ver aqui, com uma falha no fundo. Essa concha deveria ser totalmente fechada, mas devido ao trauma, ficou com essa sequela. A primeira vantagem de ter feito a impressão foi conseguir dimensionar o tamanho real desta falha óssea que estava no fundo do acetábulo e assim saber se com a retirada da cabeça da paciente teríamos enxerto suficiente para cobrir essa falha ou se precisaríamos pedir o enxerto de banco de tecido. Como isso foi possível no teste, não precisamos solicitar o envio de enxerto, que é um material que tem que vir congelado a menos 80 graus, às vezes se não é utilizado ele tem que ser descartado, trazendo custo, um problema de logística para os bancos de tecido que já sofrem com falta de doadores. Adicionalmente, nós pudemos nos programar melhor para retirar estas placas, que são materiais de síntese da cirurgia prévia, e principalmente em relação a este parafuso que está aqui desse lado do acetábulo, mas
que aparece lá dentro do acetábulo, havia uma grande dúvida se a gente conseguiria encaixar uma prótese sem tirar esse parafuso de dentro. Como a gente pôde testar que a prótese caberia aqui sem a retirada do parafuso, nós simplesmente cobrimos com o enxerto da própria cabeça do fêmur da paciente na hora e pudemos colocar a prótese sem a necessidade de uma via adicional e retirada de um parafuso, aumentando logicamente a segurança e reduzindo o tempo de cirurgia. O último caso que a gente quer mostrar hoje é o caso de uma paciente que foi submetida a uma revisão, ou seja, uma troca de prótese. A gente tirou uma prótese que estava lá e colocou uma prótese nova. Nesse caso, ela tem muitas deformidades aqui na região do acetábulo e da bacia. Então nós fizemos a impressão 3D em tamanho reduzido da bacia. Eu pude levar isso para dentro do centro cirúrgico e na hora de encaixar uma nova prótese, eu pude olhar em tempo real aonde seria melhor passar um parafuso, sem que esse parafuso entrasse para dentro da cavidade da paciente, aumentando a segurança. Em relação ao fêmur dessa mesma paciente, tinha muita deformidade e uma grande falha óssea. A minha técnica preferida para esses casos é colocar enxerto e cimentar uma nova prótese. Uma dúvida que a gente sempre tem em pacientes pequenos, como era o caso dessa paciente, é se a gente vai conseguir encaixar uma prótese nova e preencher o defeito com enxerto. Com a impressão em tamanho real do fêmur dela, nós pudemos testar se a prótese realmente encaixaria dentro e se sobraria espaço para colocar o enxerto. Tendo visto que isso funcionaria no modelo tridimensional antes da cirurgia, eu pude entrar para a revisão com um só tipo de prótese, reduzindo em grande quantidade o material que foi solicitado, o número de caixas esterilizadas e, novamente, nos dando confiança para saber aonde colocaríamos o material de síntese, onde seria melhor para impactar o enxerto e qual local seria melhor para cimentar a prótese, mais uma vez aumentando a segurança do procedimento e reduzindo o seu tempo. Tenho dito para os meus pacientes que utilizar essa tecnologia 3D é igual tirar a rodinha da bicicleta. Uma vez que você tira, você não vai voltar a pedalar com as rodinhas. Hoje, em qualquer caso com maior complexidade, eu sempre lanço mão de um planejamento tridimensional, de uma segmentação e, quando necessário, a gente evolui para uma impressão 3D, quando a gente acha que tem que ter alguma coisa mais palpável, mais hands-on, mudar uma placa, impactar uma prótese, ou ainda podemos usar uma coisa mais inovadora aqui no centro, que é a holografia, onde você projeta esse planejamento tridimensional que você fez e consegue interagir com as estruturas. Convido então todos os cirurgiões ortopédicos e não ortopédicos a estudar um pouco mais sobre a tecnologia e o planejamento 3D e ver como isso pode facilitar as suas práticas clínicas. Obrigado!